편하게, 편하게. Oi pessoal, quanto tempo? A gente anda meio sumido, mas não se preocupe que a gente não abandonou as nossas aulas. Como prometi na aula anterior, hoje a gente vai falar sobre o patim duplo. Se você não sabe o que é um patim, primeiro dá uma olhadinha na aula anterior e depois assiste essa aqui, beleza? Patim duplo é quando tem duas consoantes no final da sílaba, na parte de baixo. Ou seja, a sílaba está na sua capacidade máxima, rotação total. Mas não é qualquer letra do Hangul que se pode combinar para formar um patim duplo. Os mais comuns são esses aqui. Vamos ver um exemplo com esse patim duplo aqui, que tem esses dois sons, na e ta, que nós já vimos anteriormente. An. An é a raiz do verbo anta, que significa sentar. Anta. Se falarmos só a primeira sílaba, an, repare que só um dos sons é pronunciado. Nesse caso, é o som de N, n, an. Mas, se conjugarmos esse verbo numa frase e vem uma vogal depois, repare que esse som que não é pronunciado vai aparecer. 앉아요. Todo patim duplo é assim. Quando a sílaba é pronunciada de forma isolada, apenas um dos sons aparece. Mas quando você coloca ela num contexto, seja antes de uma vogal ou de uma consoante, aquele som ou vai aparecer ou ele vai modificar o som seguinte de alguma forma. No caso de 앉아요, é muito fácil distinguir o som ja. Você pode ouvir com facilidade. 앉아요. Mas algumas vezes esse som não é tão óbvio. Se em vez de vogal você tem uma consoante depois, em vez de ser pronunciado como ele realmente é, esse som que estava escondido, ele vai modificar um pouquinho o som que vem em seguida, no caso da consoante. Pegue, por exemplo, a sílaba ta. Se você coloca antes an com esse patim duplo, repare como muda a consoante seguinte. 다. 앉다. Ok, para brasileiro é um pouco difícil de ouvir a diferença, mas a verdade é que esse som, que antes era ta, ele era fraco, ele ficou forte. Anta. Agora veja outros exemplos. 없다. 없어요. 읽다. 읽어요. 밟다. 밟아요. 싫다. 싫어요. Tá, bom. 싫어요. Repare que no caso dessa consoante aqui, parece ter um chapeuzinho e tem o som de ha, ela não é pronunciada se a próxima sílaba começa com um som de vogal. Mas, se a próxima sílaba começa com um som de consoante, ela vai deixar essa consoante mais aspirada. Aliás, essa regra também vale para o patim simples, ok? Não é só o duplo. Olha o exemplo. 다. 싫다. 다. 좋다. 야, 먹어. 와, 초콜릿. 좋다. Bom, é isso.
Mais algumas dicas, veja no link aqui abaixo das anotações e até a próxima. Tchau, tchau. 안녕히 계세요. 제목 뭐야? 우리나라 그림 같은 여행지. 한국으로 놀러와.